Você provavelmente deve saber quem é o Batman. Deve saber também que em suas diversas histórias o companheiro dele e fiel aliado não é nada menos do que o Robin, um personagem que muitas vezes é submetido a ficar debaixo da sombra do próprio Batman, um herói maior e mais reconhecido do que ele. Um herói que por muitas vezes ofusca o brilho do Robin, fazendo com que, apesar do seu talento, não seja nada mais do que o companheiro do Batman. Na cultura pop, nós vemos isso se repetindo. Inúmeras séries e desenhos que possuem um protagonista contam com um personagem que é apenas amigo do protagonista, e a imagem dele nunca é própria. Na verdade, é sempre vinculada ao protagonista. Dessas, não é incomum encontrar piadas que remetem à última citação, onde ser o Robin, ser o amigo do principal, ser tratado como uma sombra, ter sua personalidade esvaziada por uma imagem criada de você, ser uma coisa negativa. E de fato é. Mas e quando isso sai da esfera da cultura pop e vai para a vida real? Esse é o caso de Luiz Guimê, o amigo do Abelha, que graças ao Ramsés teve visibilidade para falar da problemática, em uma conversa, no mínimo incômoda de escutar, em um vídeo que dura 56 minutos. Luiz Guimê, uma das personas mais antigas que apareciam no canal do Richard, o dono do canal Abelha, era uma figura carimbada em alguns vídeos. Você pode ver os mais antigos, antes do Abelha estourar, e ele estava lá. Tanto que virou comum ver os dois comentando e brincando juntos nos seus vídeos. Isso criou na cabeça do público uma dinâmica de vídeo em que você sabia que a dupla sempre estaria lá, que o Abelha e o seu fiel amigo sempre estariam juntos. Mas, com o tempo, as coisas mudaram. O Abelha diminuiu a frequência dos vídeos e a dupla dinâmica virou o Abelha. Em paralelo, o Luiz crescia seu canal no YouTube, mas sem o seu parceiro. Obviamente, o público, acostumado a ver duas figuras juntas, estranhou e passou a questionar, o que até aí é comum. Eu não sou muito fã do canal Coisa de Nerd, mas imagina se o Leão e a Nilce, que sempre têm seus nomes acompanhados um ao outro, de repente parassem de gravar juntos, parassem de aparecer juntos, criassem canais separados onde só eles postassem seus vídeos. Obviamente, o questionamento viria. Independentemente dos motivos, a questão que sucederia disso seria: como resolver o problema? Imagina que frustração. Você produz um conteúdo diferente, cria teu roteiro, o teu enredo, edita e manda pro YouTube e ninguém quer saber disso. A questão é que no caso do Leão e da Nilce, os dois têm tamanhos equivalentes, e se a situação fosse a mesma, a palavra de qualquer um bastaria para que isso fosse explicado. Mas no caso do Richard e Luiz Guimê, não é. O Abelha tem 1,5 milhão de inscritos, fechado com patrocínios, parcerias e tudo mais, enquanto o Luiz, não. Na verdade, ninguém quis saber quem ele de fato era. A identidade dele foi esvaziada a tal ponto que quando alguns descobrem que ele tem um canal, a única coisa que se passa é: ué, não é o amigo do Abelha? Cadê o Abelha? Mesmo com o Luiz tendo mais de 100 mil inscritos, mesmo com ele tendo feito algo que eu considero errado como divulgação de conversa privada, ele não tem um engajamento suficiente para alcançar as pessoas para que saibam o que de fato aconteceu. Então, passem a ver o conteúdo dele como dele. Passem a ver ele como ele de fato é. O único que tem o poder de fazer isso era o Abelha. O único que podia fazer um pronunciamento mínimo dizendo que não gravava mais com o Luiz era o Abelha. Mas isso é algo que ele tem recusado. E aparentemente já tem meses. Reconhecer o trabalho do Luiz Guilherme e dar o mínimo de dignidade a ele nesse afastamento é algo que, pela explicação dada no canal do Ramsés, o Richard se recusa a fazer, onde ele diz que, se for se pronunciar sobre isso, será apenas com um dossiê do Luiz. Como eu não tenho a versão do Abelha, eu não posso bater o martelo de que ele é o vilão da história, nem mesmo que o Luiz seja o mocinho nessa história, porque nesse ponto em específico ele parece estar certo. Mas com o que foi apresentado, é agoniante pensar que seu amigo, que você fez tudo para ajudar no início, se recusa a dar um mínimo de dignidade ao seu trabalho, de tirar de uma sombra que você nunca quis estar, de mostrar que você também tem um rosto, também tem uma personalidade, que você não é apenas o Robin, o ajudante, mas que você também é alguém com identidade própria. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém que eu não conheça.
e aconselho que ninguém coloque também. Mas sem a versão do abelha, ficam muitas lacunas que induzem todos que veem o vídeo a pensar que o abelha usou o Luiz. E depois que estourou, esqueceu do moleque que assume que já usou até identidade falsa para acompanhar o Richard em viagens. Ser deixado de lado assim por alguém de confiança seria para mim uma traição. Me deixaria revoltado também. Talvez eu não fizesse como o Luiz, mas no nível de amizade deles, talvez não seja muito um mero pronunciamento da abelha. Uma coisa relatada também é que um dos motivos do afastamento é que o Richard supostamente seria agredido ou zoado nos rolês que ele ia com a abelha. E na análise do abelha, segundo Luiz, reclamar disso era fazer tempestade de copo d'água. E também que ele era desrespeitado constantemente, sendo interpelado nas suas falas, nas collabs com outros youtubers. Olha, se tem uma coisa irritante é ser interrompido e ver os outros dando mais voz a outro estando na mesma circunstância que você. Isso tudo, claro, novamente me baseando na versão do Luiz. Quanto à questão da zoação, isso é relativo. Eu sou uma pessoa que aceita quase todo tipo de brincadeira e sem não levar a sério. Aparentemente, o Luiz é diferente, e a gente tem que respeitar o limite de cada um. Pelo menos quando essa pessoa não fez nada de errado e só quer ter um contato diferente com outros sujeitos. Por enquanto, o que nós temos é isso. O serviço do Ramsés foi dar voz para ele que possa ter o mínimo, para que possam enxergar ele como um rosto, além de um personagem amigo do protagonista. Com isso, a gente aprende que amizade é uma coisa complicada. Anos do lado de alguém não assegura nada. Plantar algo bom com pessoas erradas não vai obrigatoriamente te fazer ter uma boa colheita. E que sempre é bom sermos a nossa própria estrutura psicológica, para que não fiquemos reféns nunca de falsas relações. O apego e a idealização das coisas talvez seja nossa maior inimiga em contatos sociais. Ela é quem gera a imaginação, que elevada pode gerar uma sensação de conforto tão grande que nos deixa suscetíveis a grandes dores em momentos de impacto. Ver o Luiz em alguns momentos aparentemente chorando só revela isso. Quem imaginaria que um amigo faria uma coisa dessas? Mas a traição nunca vem de alguém que a gente já espera. Entrar em contato com o fim é inevitável. Por isso, um apego deve ser controlado. Isso é o ideal. Mas é fácil falar. É mais fácil falar do que fazer. Exatamente por isso, o autoconhecimento deve ser primário, para que então o choque inevitável e o fracasso inevitável em algumas situações sejam nada mais do que situações para que não se agrave no futuro. Eu espero que o Abelha se pronuncie sobre isso e esclareça o lado dele nessa situação. Se inscreve aí, se gostou, curte e comenta a sua opinião. Eu gosto de ler o que as pessoas têm a dizer. E isso também ajuda no engajamento do canal. Se cuidem, eu sou o Dan e eu sobrevivi.